Bem, muito boa tarde a todos. Cabe-me começar por cumprimentar mais uma vez todos os presentes, cumprimentar em particular a Comissão de Organização e todos os envolvidos na organização deste 6º Congresso, cumprimentar os meus colegas de painel e cumprimentar em particular o meu colega Dr. Gabriel Maia, coautor desta intervenção. O tema de que vos vou falar hoje foge um pouco, se calhar, do âmbito do que tem sido discutido durante o dia de hoje, durante a manhã e agora durante as primeiras intervenções do painel da tarde. E talvez a principal razão para isso seja a formação do Dr. Gabriel e a minha, sendo que nenhum de nós é, na realidade, jurista e, portanto, olhamos para os desafios que o Estado de Direito democrático enfrenta de uma forma diferente, com um foco para as relações internacionais e a segurança internacional. Por isso mesmo, trazemos-vos hoje uma reflexão sobre eleições, terrorismo, a política do medo e como a violência transnacional condiciona o Estado de Direito democrático. Esta pequena reflexão que vos trazemos parte também de um projeto de investigação que tem sido desenvolvido pelo SEGEA, o Observatório Eleitoral Internacional, do qual nós os dois também integramos durante alguns anos e, portanto, a questão das eleições, a participação cívica no Estado de Direito democrático é também para nós bastante querida. A nossa questão de partida é, no fundo, saber se o terrorismo realmente condiciona diretamente o resultado eleitoral. E, portanto, analisámos o impacto do terrorismo na União Europeia, em contexto democrático. Fomos também estudar a questão do equilíbrio entre segurança e liberdade, como equilibrar estes dois grandes paradigmas, segurança a mais, segurança a menos, o que é mais importante, a segurança dos indivíduos, a liberdade dos indivíduos, a questão tradicional é em discussão. E, claro, o nosso período temporal de 2021 a 2023, com base nos relatórios TASAT. Ora, é importante lá em consideração que o estudo destes relatórios é, no mínimo, complexo, porque a recolha de dados e a harmonização destes depende de Estado para Estado em grande medida e a identificação da tipologia de terrorismo foi variando ao longo dos anos, desde 2001 até à atualidade. E, portanto, a contabilização, a quantificação dos eventos de terrorismo no espaço europeu nem sempre é a mais clara. Ainda assim, e a nível de enquadramento teórico-conceptual, recolhemos um conjunto de ideias, conceitos, que nos pareceram fundamentais, desde logo a questão do terrorismo, e nesse sentido também a sua evolução com base numa postura sempre nos pressupostos de David Rappaport, que no fundo nos vem dizer que o terrorismo se divide em 4 grandes fases, até o terrorismo de inspiração religiosa, em particular islâmica, e hoje talvez uma quinta nova vaga, terrorismo de direita. Por isso também a questão da islamização, da islamofobia e da radicalização das comunidades no espaço europeu. Ora, falando de islamofobia, falando de radicalização dos grupos, da sua vilanização e da violência transnacional, o terrorismo, outros tipos de violência, pareceu-nos necessário também estudar a forma como o medo é instrumentalizado no discurso político para criar narrativas, imagens, ideias sobre aquilo que parece ser a realidade social. E, portanto, novamente a questão sobre a liberdade versus a segurança. Nós procuramos identificar, desde 2001, 2002 até 2023, os principais ataques de inspiração religiosa na Europa, e nesta tabela podemos observar o total de ataques consumados, falhados e frustrados no espaço europeu. Nós verificamos que há alguns picos de atividade terrorista que se vão verificando ao longo dos anos. Chamei talvez a atenção para 2015, 2017 e mais tarde para 2019, como alguns dos principais picos de atividade terrorista registados a nível de terrorismo islâmico na Europa. A mesma lógica, a mesma estrutura para os atentados ou os ataques terroristas consumados, frustrados e falhados em espaço europeu, mas desta vez de extrema-direita, aquilo que é a classificação de extrema-direita. Nós verificamos que há claramente uma divergência ou uma grande diferença naquilo que são as tentativas de ataques, os ataques consumados também, e, portanto, aqui neste caso chamar a atenção para
2009, 2017 e 2019 para grandes picos de atividade terrorista de extrema-direita. Ora, há diferenças, estes não são os únicos dois tipos de terrorismo, como nós veremos adiante. Aqui podemos também observar o quadro das detenções, neste caso as detenções associadas ao terrorismo de extrema-direita, que são consideráveis ao longo do período em análise, mas eu gostava, na realidade, de chamar a atenção para este gráfico que recolhe, numa perspectiva comparativa, os dados de atentados terroristas no espaço europeu, nas diferentes categorias e, portanto, de inspiração religiosa ou jihadista, etnonacionalista e separatista, extrema-direita e extremismo violento, extrema-esquerda, anarquista e extremismo violento, outros, não especificado, e depois, obviamente, o total. E este gráfico compreende, vai desde 2001 a 2023, e, curiosamente, e talvez contra a percepção popular, o terrorismo de inspiração religiosa, ou neste caso islâmica, não é o que tem maior expressão ao longo deste período temporal. É sim, nesse caso, o de expressão etnonacionalista e separatista, mas por uma larga maioria. Deixem-me dar-vos alguns dados. Para o período de 2010-2021 foram registados 1871 ataques consumados, frustrados ou falhados. Deste número, 1043 foram do tipo de etnonacionalista ou separatista. Por comparação, apenas 32 foram de matriz de extrema-direita ou extremismo violento. Atrás desta segunda tipologia, apenas os outros ficaram registados com um total de 6 atentados. Ora, tem de haver alguma explicação, há um conjunto de causas para que a percepção popular seja de que o extremismo de matriz religiosa seja predominante no espaço europeu. Nós identificámos algumas causas, desde as questões migratórias, a própria vilanização das comunidades, a guetização destas comunidades em vários países europeus, em França, na Alemanha, na Bélgica, e, portanto, há de facto uma estigmatização de determinados grupos, uma construção de uma narrativa em torno destes grupos que nos leva a considerar que estes, sim, são os que constituem a principal fonte de violência transnacional no espaço europeu. Fomos procurar também, como tinha dito inicialmente, perceber então de que forma é que o terrorismo transnacional afeta os resultados eleitorais na Europa. Dois casos muito concretos: Espanha, 2004, na sequência dos atentados de Atocha; França, 2022 e também 2015, na sequência dos atentados do Bataclan. E as conclusões a que chegámos é que, na realidade, não se pode dizer que os atentados terroristas influenciem diretamente os resultados eleitorais. Há, sim, uma relação, podemos dizer que é uma relação próxima, uma relação consequente, mas não é uma relação imediata por comparação com outros fatores. No caso de Espanha, por exemplo, houve uma mudança das forças governativas, mas não terá sido necessariamente pelo governo, pelo atentado, mas sim pela narrativa que foi construída em função do evento e da culpabilização da ETA para tentar omitir a realidade e construir uma narrativa de perseguição de um outro grupo. Em França, tanto em 2015 como em 2022, aquilo que se verifica é que também não há uma mudança das forças governativas, ainda que haja um aumento significativo de grupos de extrema-direita ou direita radical. E, portanto, apesar de se verificar uma ascensão contínua da extrema-direita em vários países, na Itália, na Hungria, em França, mesmo hoje em dia em Portugal, com uma direita mais radical, o terrorismo não é necessariamente, como vos tinha dito, a causa primária, a causa-chave, mas sim uma causa consequente, secundária, próxima. Porquê? Porque também, em grande medida, as investigações mais recentes têm revelado que, pese embora partidos de centro venham hoje a aproximar-se de posições mais extremadas, o grosso da população procura votar em partidos estáveis, em ideologias mais estáveis. E, portanto, é esta a nossa grande reflexão, aquilo que vos gostávamos de transmitir sobre a nossa investigação, e da minha parte é tudo. Obrigado pela vossa atenção.